Oi, oi, alunos das etapas 1 e 2 da EJA. Estamos aqui para mais uma semana de atividades. Na semana anterior, a gente falou um pouquinho sobre a cesta básica, sobre esse aumento de preços. E, além do preço, uma coisa muito importante para a gente estar pensando é a qualidade dos produtos que nós estamos comprando para o nosso consumo e para o consumo da nossa família. Por isso que nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre os rótulos, que é uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, mas que é muito importante que a gente fique de olho. A gente vai entender por quê. Bom, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele estima que 75% dos brasileiros não sabem fazer a leitura de rótulos corretamente. Então, aqui eu tenho um gráfico, né, que mostra tudo isso aqui em laranja, são as pessoas que têm dificuldade, que não conseguem entender os rótulos, não sabem o que é importante a gente estar vendo, e aqui, ó, só 25% das pessoas conseguem compreender e levam a sério olhar os rótulos. Então, hoje eu vou passar algumas dicas para vocês do que a gente precisa ver em um rótulo, precisa estar de olho em um rótulo para saber se aquele produto ele é realmente de qualidade, realmente é um produto bom para a nossa saúde. Bom, tem gente que pensa que ver um rótulo é muito importante só para quem faz dieta ou para quem tem alguma alergia, para quem tem alguma restrição alimentar, mas ver os rótulos dos alimentos e entender, né, entender esses rótulos, eles nos ajudam a ter escolhas melhores, né, escolher melhor os produtos e comer melhor também. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar em um rótulo de produto são os ingredientes. Eu não sei se vocês sabem, mas ali nos ingredientes, aquele ingrediente que aparece primeiro, ele quer dizer que ele é o que tem em maior quantidade naquele produto. E aí acontecem algumas pegadinhas, e eu peguei aqui para vocês, né, algumas armadilhas. E eu peguei aqui para vocês, então, essa lista de ingredientes desse biscoito, que é um biscoito integral, né, que se diz integral, para a gente olhar a lista de ingredientes. Vocês vão olhar ali comigo que o primeiro produto que vem na lista de ingredientes é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, ele é para ser um biscoito integral, ele é bem mais caro que os demais por ser um biscoito integral, mas o primeiro ingrediente dele, o que tem maior quantidade, é a farinha branca, a farinha comum. Então, a pessoa vai estar comprando mais caro por um produto que aqui, ó, a farinha integral é o 10º ingrediente dessa lista. Antes da farinha integral, que é o mais importante para quem está comprando esse produto, vem o açúcar, que está em segundo lugar, ou seja, ele tem em bastante quantidade aí dentro. A gordura vegetal, né? Então, vem a gordura, vem flocos, vem margarina, né? Vem açúcar invertido aí de novo, né? Uma farinha de castanha de caju, vem outras coisas antes da farinha integral, né? Então, que a gente esteja olhando isso aí para não cair nessas armadilhas. Então, aquele produto que vem, aquele ingrediente que vem primeiro é o que está mais presente no produto. Outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção e evitar são os xaropes em geral, né, que são tipos de açúcares, né, a glicose, a glucose, alimentos transgênicos, né, e também as siglas, né, que a gente não sabe, às vezes não sabe o que significa, como BHT, BHA, goma xantana, galato de propileno, são coisas que fazem mal para a nossa saúde, que a gente não entende o nome, então assim, ó, não entendeu o nome, não sabe o que significa, evita comprar o produto. Outra coisa, precisa tomar bastante cuidado com os açúcares ocultos, tá? Então, são alimentos que não fala lá que tem açúcar, mas tem glicose, que é um tipo de açúcar, sacarose. Então, para quem tem diabetes, né, tem ali o diabetes alto, já possui algum tipo de diabetes, tem que estar fugindo desses produtos, porque são produtos que têm muitos açúcares, tá?
As pessoas que têm intolerância à lactose ou ao glúten, né, a doença celíaca, tem que tomar bastante cuidado com os rótulos, então tem que estar olhando bem para ver não somente se tem lactose ou glúten, mas se não tem derivados também desses produtos. E muitas vezes não tem também derivados, mas passa no processo por máquinas onde passam esses produtos e as pessoas que são intolerantes, então não podem consumir. Tem que estar no rótulo descrito isso e as pessoas que são intolerantes têm que estar cuidando para não consumir. Não sei se tem algum de vocês que é, mas se tem alguém na família, é importante estar dando esse recadinho. Outra dúvida também que as pessoas têm constantemente são entre os alimentos light, diet e zero. Então, os alimentos diet, eles são alimentos para fins especiais, destinados para dietas de restrição de nutrientes, por exemplo, para pessoas que têm diabetes. Alimentos light, então são alimentos com quantidade de algum nutriente e que o seu valor energético é reduzido. Então, olho nesses alimentos light, porque às vezes, por exemplo, se a gente quer um alimento com menos gordura, ele pode ter até 75% menos de gordura, mas não significa que tenha, então tem que olhar lá nos ingredientes aonde a gordura tá e também na tabela nutricional, tá? E os alimentos zero, então, são os alimentos isentos, o que não tem, por exemplo, se é um alimento isento de gordura, ele não tem nenhum tipo de gordura na composição. Ficar ligado nos rótulos, mesmo que o alimento diga lá que é diet, light ou zero, tem que ficar ligado no rótulo, tem que olhar o rótulo com cuidado. Eu sei que os rótulos geralmente são bem pequenininhos, se for preciso, leve uma lupa para o mercado. É mais importante para a gente poder manter a nossa saúde, principalmente quem tem problema de pressão alta, quem tem problemas de disfunção alimentar, que tem excesso de peso, que tem que estar cuidando a alimentação, tem que estar de olho nos rótulos, porque muitas vezes o alimento diz lá que é diet, light ou zero, mas a gente vai olhar os ingredientes e não é bem assim. Então é preciso tomar bastante cuidado com isso. E outra dica nesse caso é optar por alimentos mais naturais. Então, quanto menos pacotes e mais cascas na nossa casa tiver, mais saudável a nossa alimentação. Então, optar por verduras, legumes, né? Esses vegetais, eles têm um alto valor energético, um alto valor de nutrientes para a gente, para a nossa saúde. Então, a gente pode estar melhorando a saúde da nossa família e uma dica para pagar menos é cuidar, né? Aquelas frutas, aquelas verduras que estão na época, né, da estação, que a gente paga um pouquinho mais barato. Outra coisa importante para a gente olhar na tabela nutricional dos alimentos é a que porção essa tabela se refere. Porque aqui nós temos um exemplo que vocês vão ganhar até na atividade de vocês, nas atividades da semana, que é uma tabela nutricional de pão, tá? De um pão fatiado. Essa tabela nutricional, esses valores, eles se referem aqui, ó. A gente vai olhar porção, se referem a uma porção de 60 gramas, ou seja, a uma fatia do pão. Então, uma fatia desse pão, por exemplo, tem aqui, ó, 23,5% gramas de carboidrato. Então, a gente precisa ficar de olho na quantidade que tem aqui e saber que isso é de uma fatia. Então, se eu comer 2 fatias, eu estou comendo o dobro de carboidrato. Eu estou comendo o dobro de sódio, né? Ele tem quase 1 grama de sódio. Então, eu estou comendo o dobro se eu comer uma fatia. Se eu comer 2 fatias, se eu comer 3 fatias, então eu tenho que saber que essa quantidade é para uma fatia só. Isso acontece também às vezes no biscoito, acontece em outros alimentos, que a porção é uma porção bem pequena. E às vezes a gente não come um só, por exemplo, se tu comer esse pão no café da manhã e no café da tarde, tu já está dobrando tudo isso que está aqui nessa tabela do valor nutricional. Então tem que estar cuidando bastante isso. Aqui tem uma outra dica, que essa também vai no material de vocês, que é cuidar, então, a informação nutricional toda, então, do produto. Então, a gente precisa estar cuidando se tem muito sódio, né? A quantidade de sódio máximo que a gente pode comer por dia é 4 gramas. Então, principalmente quem tem problemas de pressão alta, problema de pedra nos rins, precisa estar cuidando muito a quantidade de sódio que consome. Então, procurar alimentos que têm pouco sódio.
né? O consumo de fibras é bem importante para o nosso intestino. Então, a gente precisa comer pelo menos 25 gramas por dia. E alimentos que possuem gorduras trans, corre, né? Vamos evitar, porque fazem muito mal para a nossa saúde. A última dica que eu tenho para vocês em relação aos rótulos é olhar a validade. E aí tem uma pegadinha, né? Muitas vezes os mercados, os estabelecimentos, eles fazem promoção com produtos que estão quase fora do prazo de validade ou até que já passaram do prazo de validade. A gente precisa tomar muito cuidado, porque alimentos fora do prazo de validade são um risco para a nossa saúde e para a saúde da nossa família. Outra coisa que a gente precisa observar é a conservação e o armazenamento desse alimento. Depois de aberto, quanto tempo eu tenho para consumir esse alimento? Né? E onde eu devo armazenar ele? É um alimento que precisa ir na geladeira, é um alimento que depois que descongelado não posso mais congelar, então tem que prestar muita atenção nisso. Espero que essas dicas ajudem vocês a comprar alimentos mais saudáveis, a pensar um pouco mais sobre a alimentação da família. Eu vou colocar mais algumas reportagens, algumas coisas no grupo também depois ao longo da semana, algumas dicas. Se alguém se interessar, quiser saber mais sobre o assunto, só chamar lá no grupo, a gente vai conversando. Eu vou passar para vocês então as atividades da semana. Bom, a atividade 1 dessa semana é uma leitura. Então, desta vez vocês não precisam me enviar o áudio da leitura, mas eu peço que vocês aproveitem esse texto para fazer o treino de leitura de vocês da semana, tá? Com calma, vão lendo, né, as palavras. Ele é um texto de uma nutricionista, então, que dá algumas dicas, além das que eu já dei para vocês no vídeo, sobre o que a gente precisa estar olhando nos rótulos, tá? Então, é a nutricionista Karen Honorato que está dando algumas dicas para vocês. Além disso, vocês também estão recebendo aí esse quadro, tá? Com dicas de leitura do rótulo dos alimentos. Estão falando algumas coisas que vocês precisam lembrar, que já foram faladas no vídeo, mas que vocês precisam lembrar quando comprar os alimentos, tá? A atividade 2, então. Ela é com aquele rótulo daquele pão que a prof mostrou lá no vídeo. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é observar esse rótulo, observar ali as quantidades, observar o valor ali de cada quantidade, toda essa parte de informação nutricional. Não se preocupem que aparecem números ali com porcentagem, que a gente não vai estar questionando por enquanto sobre isso, tá? Mas prestem atenção nos valores e no que tem nessa tabela de informação nutricional. Depois que vocês olharem, vocês vão copiar e responder essas perguntas aqui no caderno, tá? Então, encontre as informações no rótulo e responda. Os valores do rótulo se referem a quantas fatias de pão. Vocês vão procurar lá, vão responder. Letra B. Uma fatia de pão tem 96,6 miligramas, né? Quase 1 grama de sódio. Se só podemos comer por dia 2 a 4 gramas, você acha essa quantidade de sódio alta ou baixa? Vocês vão pensar, responder. O sódio em grande quantidade é um vilão para pessoas que têm qual doença? Eu falei lá no vídeo, dei um spoiler. Deste produto possui gorduras trans, vocês vão olhar ali na tabela e vão responder. Atividade 3. Observe os produtos e complete as frases. Então, ali tem um quadro que tem alguns produtos, tá? E aí vocês vão copiar no caderno a frase e responder com qual dos produtos que vocês fazem o que diz na frase. Então, ali a primeira frase, eu escovei meus dentes com, vocês vão ver qual dos produtos ali serve para escovar os dentes. Todos os dias tomo, vocês vão ver qual dos produtos ali que serve para isso. Ele lava a louça com, né? Essa aqui é a continuação daquele ali. Então, olha lá qual dos produtos que serve para lavar a louça. A professora toma banho com, pensar lá. Ontem comi pão com, qual daqueles produtos que vai se encaixar na frase. Atividade 4. Observe os produtos abaixo e faça o que se pede. Então, tem um outro quadro com outros produtos, prestem bem atenção neles e respondam as perguntas.
Quais os nomes dos produtos que você viu? Então, vocês vão fazer uma lista desses produtos. A número 2, separe as sílabas de cada um dos produtos. Então, olhem as palavras que vocês escreveram na número 1 e separem elas em sílabas. As sílabas são pedacinhos, né? Lembrem que se precisa bater palma, bate palma, dar uma batidinha na mesa para contar direitinho a quantidade de sílabas e separem elas, separem então esses pedacinhos com um tracinho ou com um espacinho para a prof poder identificar. Quais desses produtos são de higiene e limpeza? Olhem lá e listem aqui. Quais são alimentos? Olhem ali no quadro de produtos e escrevam aqui quais são alimentos. E a atividade 5 é uma atividade que vocês estão pedindo bastante, que é uma atividade de resolução de cálculo, tá? Então, resolva no caderno e pinte os resultados corretos. Então, lembrem de armar o cálculo, lembrem daquele vídeo que a prof mandou há umas semanas ali atrás, que mostram lá que tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Aqui tem cálculos de adição, tá? Que são os demais, então esses que tem o X, a cruzinha, né? São cálculos de mais, e tem cálculos de subtração, então que são cálculos de menos. Por que pinte o resultado? Quer dizer que um desses aqui é o resultado correto desse cálculo. Então, vocês vão fazer a conta e vão ver qual resultado vocês encontraram destes aqui. Se fez a conta e não encontrou nenhum desses 3 resultados, quer dizer que alguma coisa não está certa, tá? Então, façam o cálculo e vejam qual dos 3 resultados que está aqui do lado é o resultado correto para esse cálculo, certo? Durante a semana vamos nos conversando no grupo, vamos trocando ideias, qualquer dúvida, qualquer coisa, chamem a prof, a gente vai fazendo as atividades juntos ao longo da semana. Boa semana de estudos para todos vocês, espero que vocês tenham gostado do assunto e até a próxima semana. Um abraço!